para que nós possamos entender, muita gente, às vezes, não encontra paz, não encontra felicidade, não encontra harmonia em sua vida, vive angustiado, vive deprimido, vive insatisfeito com a vida, insatisfeito com o trabalho, insatisfeito com tudo na vida. As pessoas são condicionadas em nossa sociedade a buscar determinados valores, os valores impostos pela sociedade, ou seja, obter fama, sucesso, poder e dinheiro. Se você perceber bem, ao longo de toda a história da humanidade, né, os grandes homens, os grandes conquistadores, a humanidade sempre viveu, vamos dizer assim, oprimida pelos grandes imperadores, pelos grandes conquistadores, que em toda parte do mundo, né, se formava uma comunidade, num determinado vilarejo, aquela comunidade começava a prosperar, já vinha interesseiros de outras regiões com exércitos e tudo mais, invadia, saqueava, tomava conta, pela sede de poder que muitos seres humanos e muitos poderosos tinham, né? Então, a humanidade sempre, o ser humano, ele almejava estar nesse posto de poder, em primeiro plano, para não estar oprimido, né? Para não ser oprimido, não ser massacrado. Em segundo plano, para obter todos os bens, todos os status, toda a fama que essa posição de poder lhes fornecia. Então, o ego da humanidade foi formado em função desta forma de existir de nossa civilização. Porque hoje nós somos fruto histórico, né, de uma, a gente chama do arquétipo da humanidade, ele ainda incorpora na civilização até os dias de hoje. Ou seja, os seres humanos são os mesmos, mudou a tecnologia que está em volta, né, mas as conquistas continuam, os poderosos continuam dominando, as guerras continuam imperando, ok? E o ser humano continua buscando os mesmos ideais, os mesmos valores. A sociedade está sempre dividida, né? Nós temos na sociedade a famosa pirâmide social, né? Onde nós temos lá no alto os poderosos, uma porcentagem muito pequena que detém praticamente 95% ou 98% dos bens da humanidade, do dinheiro. O resto sobra para o resto, que é praticamente nada. Nós temos uma grande porcentagem de nossa civilização nos dias atuais, uma porcentagem muito grande que passa fome, que é a questão da miséria. Você está entendendo? Num mundo como 2000, terceiro milênio, o ser humano não devia, nenhuma parte do mundo, estar sem moradia e estar sem alimento. No entanto, esses poderosos detêm toda essa riqueza, acumula todos esses bens em detrimento de toda uma falha estrutural das pessoas que estão aqui. Ou seja, como a maior parte da humanidade está aqui, nesta faixa, você pode somar 95% da civilização aqui, entre classe, né, realmente na miséria, tem a classe pobre, tem a classe média, aquela coisa toda, até chegar assim. Então, na verdade, a grande parte da humanidade gera um arquétipo dentro de si mesmo, de ir buscar sair dessa condição. E almeja profundamente aquela posição. Vocês já viram o que é como as pessoas veneram um artista, um cantor de rock, um músico? Quando você vai num show de futebol, num show no campo de futebol de uma banda de rock, os Beatles, aquela época dos Beatles, você vê 4 ou 2 ou 3 neguinhos lá em cima do palco e milhões lá embaixo gritando, se matando. Porque, na verdade, todos os que estão aqui embaixo se matando queriam estar aonde? No seu inconsciente. Queriam estar naquela posição de poder, naquela posição lá em cima, naquela posição que é o sucesso, que chama atenção, que ganha muito dinheiro. Você vê, qualquer cantor sertanejo hoje que faz sucesso sai da miséria, né? A maior parte da história brasileira, você pega um cantorzinho, né? Zezé de Camargo e Luciano, quantos outros? Tem até o filme. Sai lá da miséria, né? Lutando para fazer o sucesso, para ter dinheiro, fama e poder. E desfilar nos seus carrões, nas suas caminhonetes, comprar sua fazenda.
Este é o modelo arquetipal que está envolvendo toda a humanidade em toda a sua história. Então, o homem atual, a sociedade atual, todos os seres humanos que estão nessa faixa de miséria, eles sonham profundamente em mudar as suas vidas, mas mudar em que direção? Nessa única direção que a sociedade lhe apontou: atingir o poder, estar no poder. No entanto, nós sabemos que a sociedade, a nossa civilização, ela foi construída de tal forma, de tal maneira, que este grupo de elite impede que essas pessoas acessem a esse estado de poder. Por exemplo, todos os esportes são competitivos e só um chega em primeiro. Ou seja, só esse um vai ter fama, sucesso e poder. Você pega um atleta nas Olimpíadas, você lembra quem chegou em segundo lugar? Não, só tem valor quem ganhou a medalha de ouro. Se não ganhar essa medalha de ouro, nem aparece na mídia, na televisão, quem nem quer saber. Então, a nossa sociedade é uma sociedade hipócrita. Ela valoriza pequenas coisas que não têm muito sentido. E todos sonham com isso e lutam a sua vida inteira, se matam, se esforçam, estudam 30 horas por dia e se treinam 40 horas por semana. Para quê? Para atingir o poder. Um dos homens mais ricos do mundo, em sua bibliografia, em sua biografia, estava no topo do mundo. O cara que chegou aqui, ninguém era mais rico do que ele na época. É o senhor Henry Ford, nos Estados Unidos, o dono da Ford. O cara que... Ele escreveu um texto na sua biografia, assim escrito assim, na sua biografia. Eu cheguei no topo do mundo, onde todos os homens desta humanidade querem chegar. Mas a minha maior frustração é não poder convencer todas essas pessoas que estão querendo chegar até aqui, que aqui em cima não existe nada. Não tem nada. Eu vou discutir muito isso, eu vou falar abordar de uma outra forma, quando nós estivermos discutindo sobre a palestra, sobre Maya, a ilusão, a grande ilusão. Os indianos falam que toda a nossa jornada aqui na Terra é Maya, é uma grande ilusão. Nós somos iludidos o tempo todo, por uma visão de sucesso, poder, fama, de grandeza, de poder. Nós somos enganados e vivemos uma vida ilusória. E o verdadeiro valor, aquela verdadeira coisa que nós deveríamos buscar, ninguém o faz. Ninguém o faz. Uma minoria da humanidade, de sábios, de homens realmente sábios, conseguem se libertar deste arquétipo, desta projeção que a humanidade faz, de você mudar essa direção de querer estar no poder, de querer estar lá em cima. São poucos os seres humanos que acordam para isso. E esses seres humanos que acordam são aqueles que ouvem, na verdade, os grandes mestres. Que ouvem Buda, que ouviram Jesus, que ouviram a mensagem dos grandes mestres da humanidade, que sempre disseram: não é por aí que você vai encontrar a paz, a felicidade e a realização. Pode esquecer. Você vai criar exércitos, você vai fazer conquistas, você vai matar pessoas, você vai pisar em muita gente, vai ter que derrotar muita gente para estar em primeiro lugar. E quando você fizer isso, não vai valer a pena a sua conquista. Você vai ver que ela não significa absolutamente nada na sua existência. Absolutamente nada. E, infelizmente, a nossa humanidade, ela continua buscando os valores materiais da vida. E se esquecem profundamente dos seus valores espirituais. O que o ser humano é hoje? O que as pessoas são hoje? Elas são robôs, máquinas, androides, produzidas por uma cultura e produzidas por uma sociedade. Eu tenho pena dos jovens que vão para a escola e vão para as universidades. Eu tenho pena. Porque é uma fábrica de idiotas, é uma fábrica de formação de androides, é uma fábrica de formação para jogar as pessoas para seguirem todas nesta direção.
a alma está morta. Nenhuma universidade, nenhuma escola dirige o ser humano para o despertar de sua alma, de sua real estrutura interna, da sua real natureza espiritual. Nenhuma universidade está preocupada com este lado do ser. Ela está simplesmente preocupada em formar você para uma sociedade de consumo. Ela vai produzir máquinas sofisticadas para aumentar a produção de bens que não têm sentido algum. A universidade vai produzir um engenheiro, ela vai produzir um médico, ela vai produzir um dentista, um advogado. E as pessoas passam a ser isso e viver 24 horas aquilo que foram programadas para fazer e viver. E outra, e como dizia o velho Raul Seixas, elas acreditam ainda que estão contribuindo com sua parte para o belo quadro social.